Boa tarde, pessoal. Olha só, caiu um trovão. Tomada 2, né? Então, do que a gente estava falando há um segundo atrás, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o final da aula anterior, quando eu comecei a falar um pouco de utilização de objetos, em especial o exemplo da conta. Esses slides ainda foram usados na aula anterior, tá? Falando de variáveis, a questão de conta, como é que usa basicamente um objeto, os seus atributos. Alguns de vocês já estão tentando usar esses objetos no exercício prático que eu sugeri, outros ainda não, tá? Hoje eu vou continuar falando um pouco dessa gestão dos objetos e espero falar ainda um pouquinho de vetores de objetos, só para ter o subsídio suficiente para vocês fazerem os exercícios práticos que a gente combinou, tá? Então, no final da aula anterior, a gente estava nessa situação aqui. Vocês estavam tentando criar aliás, tentaram não, eu estava explicando, e vocês ficaram de tentar em algum momento posterior a criação da classe conta. Aqui a gente teria as atribuições de atributos de conta, como dono, saldo e como colocar na tela, tá? Eu mostrei um pequeno exemplo de como fazer uma função dentro da classe conta, explicitando o uso da palavra this para referenciar algum atributo da conta. Hoje a gente vai acabar essa aula aqui para complementar e meio que fechar esse conteúdo de como usar os atributos, tá? Da aula anterior, tá tudo tranquilo ou tem alguma dúvida até aqui que eu devo tirar antes de começar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, Eu acho tranquilo, hein? Bem, Tranquilo. seguinte. Então, na classe conta, declarar funções dentro de um objeto é basicamente igual ao que se faz da maneira que vocês faziam em funções na disciplina anterior. Repare que toda função ela tem um retorno, eu tenho o nome dela e um atributo. Isso eu acho que para você seja tranquilo, né? O void não retorna nada. Então, o mecanismo de criar funções é exatamente igual. A única diferença normal é o uso da palavra this em algumas variáveis, que o this não é uma palavra obrigatória. Você fala saldo, eu já sei que é o saldo daquela conta. Mas se eu quiser explicitar que essa variável não foi declarada na função e é um atributo de conta, eu uso a palavra this para explicitar. Beleza? Um exemplo que vocês já viram comigo anteriormente é obrigatória a palavra this, no sentido de que quando você tem em uma função o mesmo nome de um atributo, como um set e um get que eu mostrei ilustrativamente na aula anterior, o this é obrigatório para dizer qual que é a variável da função e qual que é a de fora. De certa forma, chamar funções é igual chamar atributos. Então, eu até já mostrei numa aula não gravada anteriormente, olha, minha conta.dono igual a duc, eu guardo o duc na variável dono do objeto minha conta. Se eu quiser chamar a função sacar, eu uso o seletor, que é o ponto, chamo a função sacar, R$200, se reais for moeda, e como a gente tem um método anterior do slide anterior que sacar, ele tira R$200 de 1.000. Tranquilo? Olha, sacar, pega a quantidade que eu passei, tiro do saldo guardado no objeto e guardo o novo saldo dentro de saldo. Logo, o valor de saldo agora seria 800. E ao depositar, eu tenho um análogo que coloca R$500, então meu saldo oficial é de 1.300. Esse mecanismo de usar métodos para mudar atributos dos objetos, está tranquilo de entender? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Continuando. Bem, então o uso de métodos, ele é bem comum. Repare o uso desse método que é bastante interessante. Eu posso sacar o conteúdo de uma conta sem saber o saldo que ele tem e deixar ele ficar negativo? Geralmente, sacar tem uma lógica, como por exemplo aqui. Quando eu tento fazer o saque de uma conta, eu verifico quanto que foi o saldo, e se o saldo não é se o saque é maior do que o meu saldo, eu vou ficar negativo, vamos supor, cheque especial, ele retorna que eu não posso fazer um saque. E se eu puder fazer um saque, ele faz normalmente o decremento do saldo e retorna verdadeiro. Tá ok? Então, eu poderia fazer fora dessa classe uma verificação. Se sacar retornar positivo, quer dizer que sacou com sucesso. Se sacou negativo, o retorno é falso porque eu não consegui sacar. Tá? Nesse slide ainda você tem aqui uma observação, ó, esse elemento aqui que é a classe conta. Essa é uma notação chamada de UML, uma notação que eu vou usar com vocês em vários momentos. Repare que essa notação ela faz o seguinte: eu tenho
aqui um delimitador. Todos esses nomes que estão aqui em cima, na parte de cima, são o que eu chamo de atributos. E todos que estão embaixo são métodos. Então, se eu der uma classe para você, contar uma historinha e entregar para vocês esse diagrama, você automaticamente tem que saber o seguinte: olha, a classe conta tem um atributo inteiro, que é nome e número, um atributo dono, que é do tipo string, saldo, double, e eu tenho 2 métodos. Eu não falo qual que é a implementação, mas a gente tem uma expectativa de que o nome dos atributos dos métodos seja suficientemente adequado para você implementar, porque o objeto conta todo mundo conhece. Não necessariamente eu preciso explicar para todo mundo o que é sacar o dinheiro de uma conta. Então, quanto melhor forem os seus métodos, os nomes e o nome da classe, só de eu bater o olho nesse quadradinho amarelo, eu já sei exatamente o que a classe conta faz. Vocês entendem isso que eu comentei? Tá tranquilo? Sim, é tipo uma legenda. Não. É tipo assim, é tipo um resumo do que faz. É a sua Pelos abstração. atributos. Pelos atributos. É a sua abstração. Eu estou chamando a atenção para o nome do objeto, o nome da função. A função é saca x. A função é classe conta, método sacar. Eu suponho que eu vou sacar um valor double da conta. E ao ler esses nomes, deveria ser suficientemente claro para utilizar a classe sem ver nada da implementação dela. Entendeu? Nós vamos ver se vocês vão bater muito com isso no futuro já já. Aqui um outro exemplo, que eu já até usei com vocês na aula não gravada, que eu tentei elucidar alguns probleminhas. Repare que nesse exemplo eu tenho 2 contas no meu projeto. Eu tenho aqui a minha conta, tá? New conta, e eu atributo um saldo de 1.000. Quando eu tentar sacar 2.000, eu faço o quê? If minha conta sacar retorna um boolean. Como 2.000 não é o que eu tenho de saldo na minha conta, ele fala que não deu. Ele não conseguiu sacar o dinheiro da conta. E eu tenho aqui a conta Meu Sonho, que é uma sonha nova, que tem um saldo razoável, né? Tem um saldo bem bom. E aí, nesse caso aqui, essa conta tem um saldo de um valor muito razoável e essa conta tem um saldo pequenininho. Então, eu posso ter 2 objetos com saldos independentes. Tranquilo? Para quem achar um pouco estranho, essa notação aqui é só uma notação alternativa para escrever um inteiro, tá? Com sublinhado. É uma notação alternativa. Ah, ok. Bem, quando eu falo de objetos, então, coisa que eu já falei anteriormente, inclusive, a ideia é que eu, ao ler o nome de um objeto, eu já entendo automaticamente o que ele faz pela boa nomenclatura, porque geralmente nós manipulamos objetos que nós já conhecemos. Então, se eu falar um objeto TV, quais são os métodos automáticos que você acha que uma TV tem que ter? Mudar Ligar, canal, desligar, volume, mudar canal. Exato. ligar, Se você... desligar. Perfeito. Se eu tiver um objeto de televisão com essas funções, automaticamente você já imagina o que as funções fazem. Você pode chamar tudo automaticamente. Tá? Nesse caso, nós vamos brincar um pouco sobre memória, que é um exemplo, é uma pergunta que foi feita na aula anterior, tá? Na aula que eu não gravei, né? E aqui a gente vai elucidar realmente várias situações de memória sobre, inclusive foi do grupo, a dúvida que eu respondi ontem à noite, sobre alocação, se tem um carro, se não tem. Vamos seguir comigo os seguintes exemplos. Primeiro tem aí a classe coordenadas. Então, a classe coordenadas ela tem 3 atributos, x, y, z. E aí eu faço uma classe main. Essa classe main, esse método main, ele tem uma variável tipo coordenadas, beleza? Isso é só uma referência, como eu falei na aula anterior, não tem coordenada aqui dentro, é só falar que coord vai apontar para uma coordenada em algum momento. Aqui neste momento eu atribuo uma coordenada, eu crio uma coordenada e atribuo aquela referência que eu tinha feito. E eu posso colocar 3 valores, beleza? Isso acho que está tranquilo. Só que, vamos lá, quando eu faço uma atribuição, que são os assuntos que eu comecei na aula anterior, eu falo que x é igual a y. Imagina que na área do computador, na memória, quando você tem 16 GB de RAM, você tem 16 GB de espaço de memória, 16 GB quadradinhos, ou 8 GB quadradinhos, ou 4 GB quadradinhos. Isso é tranquilo? Cada quadradinho tem um tamanho fixo. Ele não tem tamanho variável.
Se sua máquina é de 64 bits, cada quadradinho tem 64 bits. Se sua máquina é 32 bits, cada quadradinho de memória tem 32 bits. Aí eu faço uma seguinte pergunta. Cabe um inteiro dentro de um quadradinho de memória? Pip, pip. Cabe. Cabe. Cabe um carro num quadradinho de memória? O quê? Um carro? Cabe um objeto complexo num quadradinho de memória? Aí não. Acho que não. Não temos certeza. Porque talvez o objeto complexo seja até um inteiro. Uma classe que tem um inteiro dentro resolve o problema. Mas o mais importante é que Java tem uma referência interessante para a gerência de memória. E que é um pouco diferente dependendo da linguagem de programação. O que é esse jeito diferente? Primeiro, vamos entender que uma variável nada mais é do que um apelido para um número que é um endereço daqueles quadradinhos. Então, x pode ser 1.527, não sei o que é um lugarzinho que tem um quadradinho de memória. Quando eu declaro a variável int, double, que são tipos primitivos, todas as classes ou todos os tipos que têm letras minúsculas, como inteiro, double, float, pequenininho, nós chamamos de tipos primitivos. A premissa do tipo primitivo é que ele cabe dentro de um quadradinho de memória. Então, inteiro cabe um endereço de memória, double cabe um endereço de memória. São, acho que, 16 tipos primitivos em Java que você pode guardar. O que acontece? Quando você declara int x, com i minúsculo, você declarou um inteiro e lá dentro não tem nulo. Por quê? Porque eu sei que aquele endereço cabe um número. Então, o Java começa ele com 0. Por isso, toda vez que você dá um int x e você colocar ele e cuspir alguma coisa no terminal, você vai ter a resposta 0. Porque sempre que for um tipo primitivo, o Java automaticamente inicializa o conteúdo, porque ele sabe como inicializar um conteúdo padrão. Se eu declarar uma variável boolean, o padrão é falso. Fica claro que tipos primitivos, que são esses tipos int, float, double, com tudo minúsculo, cabe um endereço de memória. E por que o Java sabe começar essa variável com um valor default, que é padronizado? Mais ou menos. Qual seria o ponto que estaria falho nisso aí? Só para ver se eu entendi direitinho, então. O Java, ele vai, e aí... Calma aí que eu me perdi no raciocínio. Vamos dar um outro exemplo. Primeira coisa clara, dá para entender a diferença entre tipo primitivo e objeto? Sim. Um tipo primitivo é um subconjunto fixo da linguagem que tem uma característica ainda especial que a linguagem garante, que ele cabe em um único quadradinho de memória sempre. Objetos não há garantia, geralmente eles não cabem no quadradinho de memória, precisa de um grande bloco e tem que ser gerenciado esses quadrados para poder fazer as coisas de um objeto. Até aí de boa? De boa. Beleza. Seguindo os comentários. Bem, suponha que você estivesse gerenciando algum tipo de material, uma prateleira, tá? A sua prateleira tem vários cubinhos de um tamanho fixo. Os tipos inteiros, boolean, double, cabem no quadradinho da sua prateleira. Então, quando você fala, olha, int x, aqui nesse quadradinho vai ter um x, e ele é inteiro. Você faz o quê? Ah, não, então beleza, aqui que tem um inteiro, eu já vou colocar um 0 no lugar dele. Porque cabe o 0 naquele quadradinho, qualquer valor de inteiro. Se eu guardasse um carro na prateleira, não pode mais. Então, na hora de colocar um carro, que é um objeto, em vez de guardar um número inteiro, que representa um inteiro, eu vou guardar na minha prateleira um endereço que diz aonde vai estar o carro. Porque não cabe na prateleira. Então, o carro vai estar lá na esquina. Mas se eu for lá no quadradinho, carro X. Vou lá no endereço, não, o carro que você procura não está aqui, porque não cabe. Está lá na esquina, mas você já fala onde está. Fica claro porque que eu guardo, que tipo de valores eu posso guardar em memória? Ou é tipo primitivo, ou são endereços para outros lugares. Que eu chamo de referência. Fica claro esse exemplo? Ok. Se alguém, inclusive, tiver com dificuldade com o microfone, pode... Eu estou lendo aqui o chat, eu posso responder também, tá? Mas pode falar pelo microfone. Então, na área de memória só cabe referências, que são endereços para outros lugares,
ou tipos primitivos. Quando você trabalhava em PC1 com tipos primitivos, era fácil, porque sempre que você criava um espaçozinho de memória, no fundo você criava um espaço, algum tipo de valor que cabia naquele quadradinho, então sempre tinha alguma coisa lá. Porque se for um inteiro, o Java começa com 0. Se for um boolean, ele começa com false, mas cabe ali dentro. Quando você cria um objeto, as coisas são um pouco diferentes. E eu vou explicar isso logo na sequência. Tá? Uma coisa bem importante é o seguinte. Repare que x é igual a y. Então o Java, ele sempre... Olha, eu vou falar uma coisa meio filosófica, porque é um conhecimento um pouco diferente, tem que prestar atenção. O Java, sempre, quando eu faço uma atribuição, x igual a y, ele copia o valor de y para x. É uma cópia. Então, quando você fazia um inteiro... Deixa eu ver se a possibilidade de falar disso. Aí vai falar disso aqui agora. Ó. Se eu falo que x é igual a 10, dentro da memória tem qual valor? 10. Se eu falar x é igual a y, o x tem 10 e o y tem 10. Quando eu altero o y, eu não altero o x, porque eu copiei o valor daqui para cá. Até aí, tá bom? Todo mundo entende que uma atribuição é uma cópia do endereço de memória? Sim. Sim, sim. Para objetos, funciona assim, mas tem uma vírgula. Tá? Olha só o que acontece. Eu criei a variável coordenada C1. Então, a coordenada C1 é esta aqui. Quando eu crio 1000 coordenadas, eu não vou falar aqui no endereço de memória, mas em algum lugar da memória, ele gerencia um x quadradinhos, pode ser 3, 5, 10, não interessa, que ele fala que é uma coordenada. Só que o valor de C1 tem o quê? O endereço para onde está a coordenada, o objeto coordenada. Isso fica claro? Não cabe uma coordenada aqui dentro. Sim. Quando eu crio C2, eu criei outra variável C2, vazia, que aponta para nulo no primeiro momento. Quando eu faço C2 igual a C1, o que eu fiz a partir de agora? Eu copiei o valor de C1 para dentro de C2. Logo, C1 e C2 apontam o quê? Para o mesmo lugar. Fica claro isso? Fica. Qual que é o problema que ocorre nessa atribuição? Internamente no Java, eu fiz uma cópia. Eu copiei o valor de C1 para o C2. Mas você concorda que se eu alterar C1, o x do C1, eu também vou alterar o x do C2? Porque embora eu tenha feito uma cópia, eu copiei o endereço e eu aponto para o mesmo lugar. Se no inteiro eu alterava o x e não alterava o y, agora se eu alterar um atributo de C2, eu também altero um atributo de C1. Ficou claro o que eu falei? Às vezes no inteiro, ele só pega a variável e copia em outro lugar da memória. Nesse caso aí, com as coordenadas, ele não copiou, ele jogou os dois na mesma memória. O valor dos dois está associado à mesma caixa. Não, vou explicar de novo porque talvez o jeito que você explicou ficou um pouco ruim. Vamos lá, voltando. Inteiro. Todo mundo entende que eu copiei, quando eu fiz y igual a x, eu copiei o valor de x para y. Sim. Eu posso alterar o x e o y, se eu alterar o x, não altero o y, são independentes, Sim, correto? independente. Isso é uma cópia de valor. Eu copiei o valor de x para y. Acontece exatamente a mesma coisa para objeto. Eu tenho C1 e aqui tem um número, que é o endereço para onde está a coordenada. Quando eu copiei C1 igual a C2, eu copiei o valor de C1 para C2. Só que o valor era um endereço. Então o endereço aqui é 1 e é uma cópia aqui. Só que se eu seguir para o endereço, eles apontam para o mesmo lugar. Eles direcionam para a mesma caixa, um exemplo. Porque eu copiei o mesmo endereço. Sim, sim. O exemplo que eu dou em sala de aula é, se eu pegar um papel, escrever 5, e escrever um outro papel, entregar para o Samuel e escrever 6, se eu rasgar meu papel de 5, eu nunca vou interferir em nada que o Samuel faça, porque o de 6 está lá salvo na mão dele, correto? Correto. Nesse caso, eu tenho um papel e eu tenho o endereço da casa do Samuel. Aí eu fiz um outro papel e copiei
o endereço da casa do Samuel para outro papel. Eu estou com um papel com endereço e o Samuel tem outro papel com o mesmo endereço, porque é uma cópia, correto? C1 igual a C2. Sim. Se eu vier aqui e rasgar o meu papel, eu não altero o que o Samuel está fazendo. Ele continua com o endereço dele. Sim. Mas se eu pegar o endereço que está naquele papel e jogar uma bomba na casa do Samuel, explodir a casa dele, É mancada. quando ele tentar acessar o endereço que está na mão dele e acessar aquele endereço, você concorda que vai estar explodido? Concordo. Então, embora nós vamos dizer sempre que em Java que a cópia de variáveis é sempre por valor, sempre copia-se o valor de uma variável para outra, nós temos às vezes o sentimento que é uma cópia de apelido, de uma referência. Por quê? Quando você altera C1, você altera C2. E quando você faz isso com inteiros, são completamente independentes. Então, a minha pergunta é claro que a cópia em Java é sempre por valor? Eu espero que sim. Mas fica claro que quando se trata de objetos, apesar de ser uma cópia, eu consigo interferir no objeto da outra variável? Sim, pois a cópia é pelo endereço. Isso. Isso é importante perceber porque dá muito problema no não entendimento disso. Seguindo um pouco então, se eu tenho C1 igual a C2, quando eu faço XC2 igual a 50, eu alterei o 50 do C2 e também do C1. Então, embora eu tenha feito uma cópia, no fundo, quando eu altero um, eu acabo alterando o outro também. Tá? Nesse caso é diferente, olha. C1 é igual a new coordenada. Então, eu criei uma coordenada da memória e C1 aponta para ela. Eu guardei os valores 10, 15 e 20. Aí eu fiz C2 e eu criei outra coordenada. 10, 15 e 20. Por que que essa resposta aqui é falsa? Porque C1 e C2 não são iguais agora. Embora eles tenham o mesmo valor, eles estão apontando para objetos diferentes. Tem outro valor de endereço de memória. C1 aponta para um endereço que tem 10, 15 e 20. C2 aponta para outro endereço que, por coincidência, tem 10, 15 e 20. Mas eles não são o mesmo objeto. Entendeu? Por isso, inclusive, que vocês... o objeto string, ele fica no meio termo entre objetos e tipo primitivo. Eu vou explicar o porquê na hora oportuna. Repare que string eu não posso comparar com igual a igual. Sim, você tem que usar o ponto equals. Isso. Por que eu não posso string não posso usar igual a igual? Porque string é um objeto. E quando você faz string Alessio, eu estou criando, embora tenha conteúdos iguais, são objetos diferentes. Por isso que eu não posso usar igual a igual. O igual a igual sempre compara o endereço de memória e não o conteúdo do objeto referenciado. Até aí, ok? Já aprenderam por que eu não posso usar o igual a igual para string? Ok. A gente não pode usar muito o string por parâmetro, porque eu vou explicar a história do string da seguinte forma. O string não é um tipo primitivo. String é um objeto. Entretanto, os desenvolvedores, os fundadores, os projetistas desta linguagem especial, que é Java, que é uma linguagem orientada a objetos, escolheu que string furasse as regras de um objeto. Por quê? Int, float, double é uso corriqueiro. Beleza, aceito o tipo primitivo. A string é tão usada, e seria tão chato trabalhar ela como objeto todas as vezes, que durante o projeto da linguagem, eles fizeram com que a string, embora seja um objeto, tivesse na sua forma de utilização várias formas simples de se utilizar, como se fosse um tipo primitivo. Como, por exemplo, você pode falar string x igual a Alessio entre aspas. O certo teria que fazer o quê? String x igual a new string e aí eu atribuí o Alessio. Isso você pode fazer, ou seja, você usa a string que é um objeto, mas com facilidade de um tipo primitivo. Fica clara essa observação? Sim. Mas somente a string tem esse comportamento. Tem tipos primitivos, objetos. A string é um objeto, mas na linguagem criou-se facilidades para você manipular ele de uma forma mais simplória, como se fosse um tipo primitivo.
Tá ok? Então, vale sempre prestar atenção nisso, porque a string nunca é um bom exemplo. Ela é sempre um meio termo. Agora, esse caso aqui. Por que é verdadeiro? Porque agora você atribuiu ao mesmo endereço. E se eu falar... Repare o seguinte, eu fiz coordenada C1 igual a 1000 coordenada. 10, 15 e 20. Isso. Agora, O coordenada C1 é um novo objeto com a coordenada na memória, e a coordenada C2 você só copiou o endereço da memória de C1. isso. Quando eu troquei os valores de C2, eu também estou trocando os valores de C1. Entendeu? Sim, sim. Então é a mesma coisa. Isso aqui eu acho que eu vou... Tá. Olha esse método transferir apenas como um exemplo, tá? Eu estou na classe conta e eu quero transferir de uma conta para outra. Tá? Repare que eu tenho, nesse caso, a função transferir. Se eu falar de this, eu falo valores desta conta. Mas eu tenho uma conta dentro de uma conta dentro de uma função. Então, quando eu falo if this.sacar, esse sacar referencia o método sacar com os valores de saldo dessa classe conta aqui. Eu vou tentar sacar um valor dessa quantidade dessa conta. Beleza? Se não der, eu retorno falso. Quando eu conseguir sacar, tirei lá X reais, eu pego a conta de destino, chamo a função depositar daquela outra conta e guardo o mesmo valor dentro dela. Fica claro essa função que ela manipula um objeto interno, o mesmo tipo de objeto agora vindo um externo de fora e ainda um tipo inteiro? Ou ele é bastante confuso? É tranquilo de entender essa jogada? Sim. Seguindo. Eu vou exemplificar para vocês a seguinte situação, tá? Meu sonho e minha conta, que seriam coordenadas C1 e C2, são quadradinhos de memória que apontam para objetos bem grandões que estão também na memória. Mas por uma questão de simplificação e abstração, eu penso que eles estão em algum lugar que é gerenciado automaticamente. Eu, como programador, só tomo conta dessa área. Essa área grandona que guarda os objetos, a linguagem toma conta para mim. Fica claro isso? Ou seja, quando eu faço minha conta, é uma variável que aponta para uma conta. Eu tomei conta dela. Ela aponta para uma outra área de memória. Essa área de memória também está na memória. Só que é uma área que a linguagem toma conta. Eu não quero nem saber como é que ela está guardada, se ela é linear, se ela está bagunçada, se está espalhada. A linguagem se vira para tomar conta disso para mim. Se eu acessar a partir de meu sonho, eu vou chegar no objeto. Isso fica claro? Fica assim. Então, tem que ter uma abstração. É diferente de C++ e C e outras linguagens mais diretas, porque lá você tem o direito e o poder de falar, olha, eu vou criar uma classe objeto e eu escolho aonde na memória eu vou criar o objeto. Então, quando eu programar em C++ ou em C, por exemplo, ele às vezes é mais eficiente porque o programador tem todo o poder de gerenciar a memória como ele quiser. Só que é muito mais cuidados o programador tem que ter. Java às vezes é mais lento entre um dos costumes dele, por quê? Ele delega para a linguagem de programação toda a tarefa de criar os objetos e destruir. Eu não quero nem saber onde foi alocado, como é que se virou. O Java se vira, aloca e eu só uso. Tá? Entretanto, embora eu tenha uma área de memória, que eu tenho aqui o conteúdo do objeto, a descrição desse objeto está onde? Na classe conta, correto? Correto. Então, existe uma única definição do que é uma conta, e quando eu crio essa área de memória, ele respeita essa definição de conta. Eu costumo dizer que a definição das classes é o livro de Deus. Porque eu crio os objetos e aí eu posso sair criando. Você é Deus e você só pode criar objetos que estão no seu livro. Tá? Uma coisa que vocês em algum momento vão aprender em Java, em um ano posterior ou dois, é que nós dividimos a memória em 3 tipos de memória. Nós temos a memória de
inicialização. O que é memória de inicialização? É que quando eu começo um software, eu tenho que alocar uma memória para guardar o que são essas definições de classe. Eu não criei nenhuma classe. Então, antes de começar o programa, eu crio uma área para ter o catálogo de classes e como ela funciona. Isso fica claro? Porque senão não tem como eu começar, né? Que tipo de objeto eu crio? Não. Se eu comecei um programa, eu aloco uma área e coloco lá um monte de definição de classe para, na medida que eu for precisando, eu obedeça aquela disposição. Além disso, eu tenho a minha área de uso do meu programa, que são as variáveis que eu crio para poder manipular, que geralmente são referências. E o Java toma conta de uma outra memória que chama de heap, que é um lugar, um limbo da memória reservada, que ele cria os objetos e apaga da maneira que ele quiser. Então, nós, como programadores, utilizamos basicamente somente a memória de utilização, a memória para alocação de variáveis. As outras duas é a cargo da linguagem. Tá? Vou dar um exemplo bem interessante. Sabe aqueles imports que você faz em cima de um software? Import scanner, não tem uns imports que você faz lá? Sim. Em tese, embora o que eu vou falar não é muito correto, porque o compilador é muito otimizado, mas em teoria, cada import que você coloca lá em cima é um import que ele obrigatoriamente coloca disponível quando começa o programa. Então, quanto mais imports você tem, mais pesado fica a suposta inicialização do seu programa. Porque é mais ferramenta que você tem para usar, mesmo que você não use. Apesar dessa teoria ser verdadeira, ela não acontece porque o compilador é tão esperto que ele já localiza os imports que não são usados e mesmo que você coloque no fonte, ele ignora. Então você não tem que preocupar muito com isso porque o compilador é esperto por você. Mas eu tenho 3 momentos para começar um programa. Alex, primeiro, pode falar? Eu ainda estou com um pouco de dúvida naquela de copiar endereço e copiar conteúdo. Volto para lá agora. Pode falar. É porque não faz muito sentido, porque você usou 2 objetos diferentes e é o mesmo código e você está atribuindo ou endereço ou conteúdo no exemplo. Na real, ele nem criou um objeto novo. Se você olhar o código ali que ele mostra, o C1 tem um coordenada, C1 recebe 1000 coordenadas. No C2 não. Ele só criou coordenada C2 e recebeu C1, que já existe, sacou? Deixa o exemplo que ficou a dúvida? Uhum. Entendeu agora ou eu explico de novo? Explica de novo rapidão. Vamos lá, não tem problema não. Aqui eu criei um C1 que aponta para algum lugar. E eu criei um objeto coordenada. Atribuir valores daquela coordenada C1. Quando eu pegar o C2 aponta para o mesmo lugar do C1. Quando eu altero esses valores x, y, z, no fundo eu estou alterando um único lugar. O exemplo mais interessante eu tenho aqui o endereço da casa do Samuel, usando Samuel de bode expiatório hoje. Ele tem uma casa lá que foi construída, entendeu? Essa casa foi construída. Eu copiei o endereço, então agora eu tenho um papel C2 com o mesmo endereço da casa do Samuel. E eu pintei a casa do Samuel de rosa. Você concorda que nunca existiu 2 casas? E que a casa que eu pintei é a mesma casa do Samuel agora e as 2 são rosa? Sim, sim. Ficou um pouco mais claro o que aconteceu com a cópia dos objetos? Diferente deste exemplo agora que você está vendo, que eu construí uma casa C1 e ela está em algum lugar. Eu construí uma casa C2 e ela está em outro lugar. São 2 casas diferentes. Embora seja da mesma cor, como tudo igualzinho, C1 não é igual a C2. Ao mesmo tempo... até aí tranquilo? Sim, sim. Ficou um pouco mais claro? Ficou. A única coisa que só para poder fechar aqui, Claro. quando você está usando o igual, na verdade, então você vai comparar conteúdo. E para poder comparar endereço, como é que seria? Não, é o contrário. Quando eu uso igual, eu estou comparando o endereço, que é o conteúdo. Uhum. Igual é sempre conteúdo. Só que dentro daquele conteúdo tem um endereço. Então o endereço aponta para um lugar diferente. Sim. Se você quiser comparar o conteúdo do endereço, repare que é um salto, né?
Uhum. E aí eu vou usar... Por que eu tenho que usar o método equals? Será que o Java sabe? Como é que o Java vai saber que um objeto é igual ao outro? Porque cada objeto tem um monte de atributo. Entendeu? Então, eu tenho que implementar um método, que a gente chama de equals, tem um nome padrão, que ele sim vai pegar cada atributo e vai comparar e vai dizer, ah não, se isso é igual a isso, então eles são iguais. Sim. E aí Entendi. nós vamos implementar o equals já já, mas eu preciso de um método. Eu não posso simplesmente comparar. Porque comparar uma casa é diferente de comparar, por exemplo, uma classe pessoa tem 50 atributos. Eu posso falar que o equals simplesmente vê se o CPF é igual. Uhum. Entendeu? Bem, continuando um pouquinho. Tranquilo até aí, então? Uma outra forma de pensar também é que quando você faz a atribuição por endereço, você só está dando um segundo nome para a mesma coisa. Com certeza, é um apelido. A gente chama de segunda referência. Isso com certeza acontece. Bem, agora um pequeno exemplo da função soma, que eu vou até passar rapidinho, que vocês vão sofrer isso lá no seu sisteminha. Bem, o código compilado dos métodos, então eu tenho lá, olha, eu tenho a função a classe número, que tem um igual a 5, e eu tenho o método somar, que soma o j no 5. Beleza? Eu vou criar um número m, um número n, são dois diferentes. Eu somo 10 no m e 5 no n. Você concorda que essa soma existe uma para cada objeto? O m agora vale 15 e o n vale 10? Fica bem claro que, embora sejam números diferentes, as variáveis i são independentes entre eles? Deu de uma, deu de duas, deu de três. Seguindo. Então, olha só. Antes que eu vou pular. Ah, tá. Eu vou pular isso aqui sim. Depois que a gente fala disso aqui. A palavra this, que eu já citei anteriormente, já ficou também bem claro que o i ele é relativo ao objeto. Usar o this aqui ou não usar não é obrigatório, porque só tem um this dessa função. Agora, se eu falar assim, somar i igual a 5, somar j int igual a i, eu tenho dois i's, o i da função e o i do objeto. Se eu não usar o this, eu vou sempre usar o this mais local. Então, eu preciso falar, ó, se eu não usar o this, eu vou usar a variável mais local. Quando eu uso o this, eu tenho realmente uma referência para chamada exterior. Como é o caso daqui, ó. Com o this, eu aponto para esse i interno da função. Sem o this, é o i da chamada de função. Tá? Isso aqui, eu não vou falar exatamente isso aqui, mas é um exemplo bem interessante, olha só. Isso acontece muito, tinha uma metodologia de trabalho que acontecia muito em C++ e outras linguagens que Java aboliu, e nas versões mais atuais de Java isso existe de novo. Olha só que coisa delicada, né? Eu tenho a variável número, correto? Ela começa com 5. Então, sempre dá um new num, o i começa com 5. Olha só, eu mando somar j. Eu somo j no i. Só que olha o que eu retorno. Vocês entendem o que é esse return this? Eu mesmo. Olha só como é que eu uso disso. Eu criei o número m, que é igual a new num. M.somar é o quê? 10 mais 5, correto? 15. Quem que eu retorno dessa função? O próprio objeto m. Fica claro isso? Pera aí. Eu ainda não entendi direito, não. Quando eu faço, eu declarei uma variável m, que é um número. Esse primeiro pedaço aqui é fácil. M.somar 10. 10 mais 5 vai dar 15, correto? Sim, sim. Quem que é o retorno da função? É o objeto inteiro. É uma cópia do objeto. Então eu retorno o próprio objeto m.
é como se eu pudesse encadear. Então, m.somar 10 retorna m. m.somar 5, m somar 1. Então, numa resposta, eu tenho 21. Porque o this é o próprio objeto. Isso eu faço com que eu possa encadear chamadas. Mas eu não entendi Eu não entendi a lógica aí. Calma aí. Você criou o M, o NumM. Isso. Ele é um objeto, Perfeito. certo? Aí nele, você tem, pelo que eu entendi, a função somar 10, a função Isso. somar 5 e a função somar 1. Calma, não. Dentro do objeto tem a função somar, que é int j. Sim, sim. O 5, o 10 são os valores que você vai somar na função. Da j. Isso. Mas aí onde que tá? Onde que você... Ah, não, entendi. O padrão é você fazer um void ou um booleano aqui dentro. Vamos supor que eu retornasse... Só que você não deu um valor para J. Dei. Olha aqui o que está acontecendo. Olha só, primeira coisa. Você concorda que o padrão é você falar que somar retorna void? Sim, sim. Pronto. O que acontece? M.somar 10 vai somar e retorna void, né? Uhum. Void.somar não funciona. Concorda? Uhum. Vamos dizer que o variável somar, além de somar, retornasse a soma. Eu seria, agora eu entendi. Eu teria int somar, i mais j, e retorna o i, por algum motivo. Então, eu somo e retorno o valor final. M.somar 10 é igual a 15. 15.somar existe? Não. Então não funciona. Quando eu retorno eu mesmo, acaba que eu posso encadear várias chamadas uma atrás da outra. Entendi. Então, this é o próprio objeto em questão. M.somar 10 retorna M. Por isso que eu posso fazer M.somar 15, somar 5 na mesma linha em sequência. Saquei. Todo mundo entendeu essa malocagem aí? Acho que sim. Então, tá. A gente pouco usa isso, tá? Em PC2 a gente não usa isso quase nada, mas hoje em dia, quando você faz softwares mais complexos, é super comum usar isso, porque é muito prático. Você imagina que para somar 3 vezes, você teria que... Suponha que fosse somar, multiplicar, dividir, você teria que fazer um em cada linha debaixo do outro, se não fosse um mecanismo como esse. Então tem hora que isso é muito útil. Seguindo o que eu falei no início da aula, repare que quando eu falo de atributos primitivos, o Java sempre atribui valores automáticos. Cara. Se eu fazer int número, o valor padrão da área de trabalho é 0. Sempre que for double, o valor padrão é 0.0. Se for uma string, sempre o padrão é nulo. E não é só string. Todo objeto que eu criar, o valor padrão inicializado é o quê? Nulo, que é nada. Então, sempre, o Java sempre dá valor automático para tudo que ele cria. Só que se for um objeto, ele cria um valor nulo. Um apontador que aponta para lugar nenhum. Isso fica claro? Sim, ele que dá aquele erro new pointer exception. Na verdade, você que dá o erro no pointer exception. Sim, porque você pede para ele procurar alguma coisa que não tem. Exatamente. No pointer exception. Mas se fosse com tipo primitivo, não dava isso. Não se dava, fosse com porque tipo tem um valor primitivo, ele só joga o 0 mesmo, normal. Isso. Uma coisa muito importante em qualquer linguagem de programação é vocês aprenderem a olhar como que funciona essas nomenclaturas das exceções, que é conteúdo dessa disciplina. Entendeu? Essa nomenclatura, ela tem... tudo tem uma explicação, entendeu? Raramente algum erro acontece sem você saber como é que funciona. Muito raramente. Se é no pointer exception, você já sabe. Cara, eu tentei acessar uma variável que não foi criada ou aloquei na hora errada. Vou voltar no fonte e ver o que está faltando. Entendeu? Vamos lá. Seguindo aqui.
Voltando um pouco, então, repare que uma coisa é um passo um pouco além do limite. Vamos lá. Nessa implementação que está aí, repare que eu tenho uma classe conta e uma classe cliente, correto? Esse é um passo que nós vamos dar além na implementação do trabalho daqui a pouco. Que é quando hoje eu falei que a conta, o titular é uma string. Mas no momento futuro, eu vou querer que o titular seja o quê? Um objeto de outra classe. Porque objetos são construídos de outras. Entendeu? Isso aí tranquilo? Mas por hora, embora eu vou explicar um pouquinho disso, não vou questionar neste momento sobre como linkar um objeto no outro. Eu vou só falar que é um titular. Mas, obviamente, se eu posso falar que um titular é uma string, eu posso falar que o titular é um cliente. Não há problema nenhum de encadear os objetos. Tá? A mais aqui, se eu for seguindo essa linha de raciocínio, olha só. O que é fazer uma classe conta ter um cliente? Eu crio um cliente e dou um nome e sobrenome para ele. Tá? Eu crio uma conta e atribuo um saldo. E o titular da conta vai ser o quê? A variável Larry, que na verdade é o quê? Um objeto do tipo cliente. E eu posso navegar nos objetos assim como você faz system.out.pgn, conta.titular.nome. A conta é essa aqui, new conta. Ponto titular é a variável titular. Ponto nome, eu pego o nome do cliente. Entendido? Sim ou não? Sim. Bem, vai ficar um... É isso que... Só que, apesar de ser relativamente simples, até vocês acostumarem a mexer com isso, vai dar muito erro, porque você esquece de atribuir, esquece de fazer uma parte. Aí o que acontece? Você esquece de atribuir o variável titular. Aí fica conta.titular no pointer exception. Por quê? Porque você esqueceu de pôr o titular da conta, então o nome não pode ser acessado. E aí vocês vão se trabalhar bastante, tá? Aí eu tenho uma explicação justamente no pointer exception, né? Todo objeto tem ele atribuído um valor nulo, e quando eu tenho atribuído nesse caso especial, conta, cria uma conta. Conta existe? Existe. Titular existe? Existe, mas está com nulo, porque ninguém atribuiu um titular. Ponto nome não posso acessar, porque o titular não existe, então eu tenho o quê? No pointer exception. Tá? Nesse caso em especial, não vai dar no pointer exception, mas vai dar um problema que é o seguinte. Cliente, eu criei um cliente Larry, então ele existe. Dentro do Larry tem o quê? Uma string lá dentro. String começa com nulo. New conta, e eu falei que o titular é Larry. Só que Larry é o quê? É um cliente que foi criado, só que tinha algum cliente lá dentro? Não. Então conta, titular existe? Eu até atribuí um cliente. Só que eu nunca dei um new cliente em lugar nenhum. Então aqui vai dar no pointer exception. Como o compilador é esperto, dependendo do que você fizer, ele vai falar antes de rodar que a variável você não pode compilar porque ninguém nunca criou a variável Larry. Ele identifica que vai dar erro e já automaticamente já verifica. Entendeu? Então, isso é o que vocês precisariam fazer para começar a tentar trocar os conteúdos de um menu básico para um vetorzinho. Entendeu? Na sequência, é o seguinte. Só para fechar essa aula de hoje de certa forma, rapidinho. Eu tenho aqui a atribuição de vetores. Que aqui é um vetor, só para lembrar um pouco de vetorzinho, né? 5 variáveis iguais, automaticamente seria o quê? Um vetor de 6 posições, correto? Todo mundo deve estar acostumado com isso. Eu tenho algumas formas de declarar o vetor, todas são válidas, tá? Essa aqui, int coxit jogo 1, é uma sintaxe mais normal, e essa aqui é uma sintaxe que também é disponível porque em C ela é muito comum. E quando eu criar a variável jogo, eu crio uma nova instância de inteiros, coisa que vocês já faziam sem problema nenhum, tá? Já falei com vocês no momento anterior. A atribuição de vetor simples também é extremamente comum. E quando vocês acessam alguma variável do vetor
que não existe, porque esse vetor tem 6 posições, de 0 a 5. A 6 não existe. Já tiveram o erro array index out of bounds. Se você lê essa exceção, é o quê? Exceção que você acessou um array com index além dos limites. E essa posição foi qual? A 6. Então, se você passar a ler as mensagens de erro, você vai entender o que acontece com o seu programa, em vez de ficar saindo procurando o erro igual louco. Por isso que a partir de agora, sempre vou perguntar qual o erro que deu. Você sabe ler a mensagem de erro? Leia a mensagem de erro para mim. Entenda ela, porque ela vai acontecer todas as vezes, e quanto mais você entender as mensagens de erro, menos problemas vocês vão ter. Entendido? E aí depois dá pra você colocar o try catch no lugar, né? Hã? Aí depois Pode. você pode colocar o try catch para poder Tratamento de exceções. isso. Eu vou falar isso na hora oportuna. Bem, seguindo aqui, olha só. Então eu tenho, generalizando o tamanho do vetor, aqui eu tenho um scanner, e eu posso, obviamente, fazer um vetor do tamanho que eu quiser, vocês também já viram um pouco disso. E para preencher um vetor, no exemplo que eu coloquei lá no Git, eu sempre faço um preenchimento do vetor, por exemplo, de objetos, para garantir que nenhum objeto existe. Eu posso preencher o vetor com o valor que eu quiser. Em especial, quando se trata de objetos, é muito comum, para não ter no pointer exception, você inicializar o vetor com um monte de conta de uma vez. Embora seja a melhor da alternativa, é uma forma de resolver o problema. Então, eu crio um vetor de 5 posições de conta, eu já faço um for e crio 5 contas vazias. É uma opção de você poder trabalhar com isso. Tá? Seguindo aí nessa nomenclatura, eu tenho agora minhas contas, conta 7, coordenada 5, então eu aloco vetores igualzinho eu alocaria no outro momento, tá? Só que eu não posso acessar uma coordenada do 5, vai dar no pointer exception, porque eu criei o vetor, mas não criei as contas lá dentro. Eu posso resolver isso alocando todos os elementos de um array, tá? Então, nesse caso aqui, obviamente eu tenho, quando eu dou new 6, o vetor começa com 0, 0, 0, 0, 0. New conta 3, as posições de conta é nulo, 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 nulo. Então, eu não posso colocar vetor colchete 1 ponto nome, porque não existe nenhuma conta lá dentro. Quando eu preencho o vetor através dessa especificação aqui, agora eu tenho uma conta, pelo menos uma conta existente, com valores vazios dentro de cada uma das posições do vetor. Até aí, tranquilo? Essa ideia de preencher vetor ou não? Aham. Bem, seguindo. Tranquilo, professor. Seguindo um pouco. Nessa jogada, percorrer um vetor eu acho que também é tranquilo. E uma coisa interessante que vocês vão começar a usar comigo, vocês conhecem essa notação de for each? Que é uma notação super legal. Para vocês ela é nova. Nunca usei. É nova, nunca vi. Nova. Vamos lá. O for padrão clássico é esse de cima. Só que nem sempre eu estou interessado em pegar esse i aqui. Eu quero só percorrer o vetor e colocar na tela. Eu não quero o i. Algumas vezes o i não é importante, a posição do cara está no vetor. Então eu tenho aqui uma nova alternativa, que é esse aqui, ó. For contas é justamente o vetor de contas, olha. Para os tipos de vetor, alguns tipos especiais já tem como controlar automaticamente. Cada vez que eu rodar o for, ele pega uma conta, joga na variável c e eu posso imprimir o c direto na tela. Só que eu não tenho mais o controle de qual que é o c. Mas eu pego cada um dos elementos e vou colocando na tela. Ele só joga todos. Não, ele percorre todos, né? Só que eu não tenho controle do i. Aham. Ele vai diretamente pela variável. Você não cria um negócio para contar ele e percorrendo. Isso. É só uma forma diferente de fazer. Esses dois são iguais. A diferença é que for pega cada um dos vetores, vai até o final e para cada rodada coloca o valor dentro de elemento. Percorre o vetor de contas, pega cada hora uma conta e coloca em valor de C. E aqui eu tenho o I para controlar. Tem horas que eu tenho que usar esse aqui porque eu preciso do I, em que posição que eu estou. Mas eu, por exemplo, no geral, só uso esse de baixo, porque ele é mais compacto e mais limpo. Resolve igual. Mas isso é só uma forma alternativa. Hoje tem 3 ou 4 for diferentes ainda, que eu não vou trabalhar aqui na disciplina, e essas construções vão melhorando ao longo do tempo. Tá? Tranquilo até aí? Mas saibam que existe o for each, e acostumar a usar ele é bem legal, inclusive.
Isso que são outras formas de criar vetor, vocês já viram essas formas anteriormente? Já. Então, não é obrigado a usar, mas só saber que tem outras formas. Nesse caso aqui, no int, eu ponho o colchete, eu falo um vetor de inteiros. E se eu fizer uma atribuição direta com o colchete, ele já cria o vetor do tamanho adequado e já atribui. Isso é válido tanto para objetos quanto para vetor normal. Tá? É uma atribuição já da maneira normal. Matriz também eu acho que vocês já viram no momento anterior. É só importante ter um exemplo no material para vocês entenderem. Entendeu? Só é um exemplo, tá? Mas eu acho que não vou tratar disso aí agora, nesse momento, não. Mas tá de exemplo. Tranquilo essa conversa sobre objetos e um pouco sobre a sintaxe? Em tese, com essa conversa de hoje, vocês seriam já aptos a tentar desenvolver aquele sisteminha de menu, em tese, substituindo nem que seja de forma mais simplória, um vetor, colocando um vetor de clientes e um vetor de pessoas. O que nós vamos fazer neste cenário é que a gente vai